Como hoje é terça-feira, é dia de Márcio Adriano Pauli, que vem dar o pitaco dele. Hoje ele não vai, ele reclama, que diz que ele vem aqui, só fala de comércio eletrônico e fala de e-commerce, que na realidade é o mesmo comércio eletrônico, fala de loja física. Mas hoje eu vou perguntar para ele. Ele que já foi deputado e também caiu no conto da carochinha também. Fez muito voto, mas ficou em casa. Márcio Paulic, que foi que aconteceu com o ex-prefeito de Guarapuava, o César Silvestre Filho? Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Eu gosto de falar de comércio, né? Eu fui contratado, né? Na verdade, até inclusive quinto dia útil já passou, né? Tá. E eu até aí não vi o meu soldo. Aham. Mas já que você pergunta de política, né? E já que eu fiquei em casa, não é isso? O dia que os mais votados forem os eleitos, aí nós vamos ter uma política correta, né? Porque é duro se fazer 70 mil votos e ver gente com 20 mil entrando. Na verdade, Márcio, o que aconteceu com o César é o que acontece naturalmente na política, infelizmente, né? Naturalmente. As pessoas dizem que tem palavra, mas muitas vezes na hora do pega mesmo, esquecem a palavra em casa, dormindo. E o que aconteceu com o Cezinha é um exemplo, né? Não exatamente apenas com ele, mas é um exemplo que realmente na hora do pega para capar as coisas acontecem. O César é um amigo nosso, foi um grande prefeito de Guarapuava, né? Um prefeito assim que fez uma mudança interessante na cidade. Nós temos comércio lá, a gente sabe o quanto Guarapuava cresceu, quanto Guarapuava evoluiu também nos seus bairros e quanto ela trouxe de benefícios. Por exemplo, só o fato do Hospital do Câncer em Guarapuava já revolucionou a saúde de toda a região, né? O TFPE, a Universidade Federal, enfim. E ele estava apto a ser a renovação e buscar, por que não, uma candidatura a governador. Nesses dias nós comentamos aqui, por exemplo, Florianópolis, né? Florianópolis não, Santa Catarina, tem 12 candidatos a governador, dos quais 6 estavam, até um mês atrás, praticamente empatados, né? E em Ponta Grossa, aliás, no Paraná não há nenhuma polarização, né? Existe, na verdade, uma grande vantagem do atual governo, Ratinho Júnior, pelos seus méritos, né? E um segundo lugar, muito distante, da esquerda, né? E o Paraná tem, por já histórico, o seu conservadorismo, o seu voto na direita, enfim, né? Apesar que essa questão de voto na direita, também muitas vezes que se gabava que votou no Alckmin, né, contra a esquerda, hoje ficou indignado, né? E isso acontece. Mas, você viu, só um parênteses, para você continuar, vamos continuar falando do Zezinho, mas é muito estranho ver o Alckmin com o bonezinho do MST, né? É estranho e, na verdade, as eleições aí vão mostrar várias falas do Alckmin contra o PT, né? Várias falas. E aí você vê os dois juntos e realmente fica algo esquisito, né? Essa esquisitice toda está se mostrando agora nas pesquisas, né? As pesquisas, agora a hora que as abóboras se acomodaram na caminhonete, a gente começa a ver pesquisas um pouco mais próximas da realidade. Porque é muito fácil, há 3, 4 meses das eleições, você começar a falar o que quiser, né? E receber também por isso, né? A gente sabe que tem institutos e pesquisas que recebem para isso, mas outras estão começando a colocar já as abóboras e as diferenças começam a aparecer menores, né? O que tinha 18 pontos hoje já são 7 pontos. E isso muito não é só por mérito de um lado, né? Mas também pelo fato dessas composições estranhas, né? Composições realmente que não dá para engolir. Mas, de qualquer forma, o César, ele saiu candidato a governo pelo Podemos, a convite do Álvaro Dias, né? A convite do Álvaro Dias. E começou a sua jornada, a sua caminhada pelo Paraná, pelas cidades, né? E atingindo 3, 4, teve pesquisas que ele apareceu com 7%, né? Aí o que aconteceu? O Álvaro Dias procurou o Ratinho e o Ratinho falou, olha, eu quero ganhar bem, quero ganhar no primeiro turno e eu gostaria muito que não tivesse outros adversários aí. E o Álvaro, para agradar o Ratinho, para ser o candidato a Senado do Ratinho, tirou, falou, Cezinha, aqui não vai dar mais.
Ou pensou que a César ia, não, então eu vou sair para deputado, não. Ficou indignado e foi procurado pelo PSDB. Né? Na época, né, hoje o Rossoni não é mais candidato, mas o Rossoni ainda tem a sua força e trouxe o Cezinha para ser candidato a governador do PSDB. Numa conversa do Rossoni, não sei se o Beto Richa estava junto, né? Conversaram também com a cúpula do governo e falaram a mesma coisa. Olha, eu quero ganhar bem, então menos adversários nesse campo é melhor. O que aconteceu? Eliminaram, falaram, Cezinha, para governador não vai dar o PSDB. Ah, mas então eu vou sair para Senado. Aí o que aconteceu? O Álvaro Dias acertou o PSDB lá por cima, né? E agora é candidato a Senado do Podemos, mas em federação, né? Em parceria com o PSDB. E agora o César ficou num mato sem cachorro. Então isso é interessante você me perguntar, porque ele praticamente ilustra um pouco do que é a política de bastidores, né? Aquela política que ela realmente, na hora do pega, como eu falei aqui, as coisas mudam e as palavras ficaram só ao vento. O César tem uma grande condição agora de ser um candidato, de repente, a federal. Ele tem o Beto Richa como um candidato praticamente o mais votado, né? Aqui as pesquisas dizem que vai ficar entre o Beto e a Gleisi, né? E em terceiro lugar o Dallagnol. E então o Beto se elegendo com 250 mil votos, que é a projeção, ele leva a ele mais um, né? Só que tem o Rubens Bueno, que está na Federação do Cidadania junto com o PSDB, que talvez seja o segundo lugar. E a disputa talvez aí fique entre terceiro, entre o Joselito e o César. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta com relação a... já ficou certo a candidatura do César à Câmara Federal? Não, ou ainda não. Será que vão puxar o tapete? Ele entrou na justiça, na verdade, né? Ele está esperando. Ele mais uma vez? Não, eu acho que para federal não. Para federal não. Mas o Juscelito não quer isso, né? Não quer, mas na verdade pro PSDB mais federais é melhor. Talvez o César vindo abra a terceira cadeira, porque ali está garantido duas no PSDB. Com que o César seria vindo, do Beto? Do Beto e não do PSDB, mas no caso da federação, o segundo seria o Rubens Bueno, que faz uma votação bem expressiva, acima de 90 mil votos. Aí vai ficar uma terceira posição entre o Juscelito e o César. Mas eu acho que o César não tem esse problema, porque o Juscelito ainda está sob júdice, né? Então existe uma dúvida em relação à candidatura dele. E o PSDB, que é algo, né, um pouco mais palpável. O que se diz é o seguinte, que na realidade o ex-prefeito Joselito Canto, ele teria um probleminha, como diria o Ramalho, com relação à época em que foi paga uma multa, é isso? Não foi. Assim, tem várias versões, né? Eu não posso falar aqui exatamente o que tem a minha opinião, e o que eu tenho de conhecimento, mas não sei se ela é a que realmente está correta, né? Porque, segundo o advogado Juscelito, diz que não, ele já está apto. Segundo outras pessoas, diz não, ele vai começar a cumprir depois que pagar a multa, e parece que essa multa não foi paga, né? E aí existem essas questões. Mas mesmo que tenha sido paga agora, no começo de 2022, os 8 anos começariam a contar a partir de agora. A partir dessa multa, né? Aí existem uma série de questões, agora no TSE, né, o Alexandre Moraes foi o primeiro voto, eu não sei se os outros já votaram. Existe aí também algo relacionado à ficha suja, né, de não colocar entes políticos nesse rol aí de ficha suja, que tiveram, que provou que não foi um desvio, e sim apenas o uso inadequado da imagem. Tem que lembrar o porquê o Juscelito ficou inapto, né? Foi por conta da Santa Casa, que estourou a Casa e Máquina, se não me engano, na Santa Casa, e ele fez um cheque e deu esse dinheiro para a Santa Casa, mas não foi exatamente o valor que ele entregou para a Santa Casa, mas sim a promoção que foi feita com o cheque. Eles fizeram aquele cheque gigante de 3 metros lá e tiraram uma foto. Aquilo ali que acabou tirando os direitos políticos do Juscelito. Agora aquela história, né? Eu não tenho
não sou nem contra nem a favor aí da questão, mas eu acho que ficar inapto por tantos anos por conta de um uso de imagem é muito pequeno perto do que você vê, por exemplo, um Lula sendo candidato a presidente depois de tanta situação que está comprovada de assaltos, de roubos feitos direta ou indiretamente. Não, mas o Joselito nunca foi preso. Sim, é o que eu estou dizendo. O Lula foi preso, mas voltou a ter os direitos políticos. Antes do Joselito, que era lá de trás. Como assim? Claro. Ah, sim. Se fazer essa... Nós estamos falando aí do ano 2000 e bem pouquinho. Mas eu acredito, tanto que essa briga do Bolsonaro em relação às urnas e tal, que eu acho que não tem mais que entrar nesse... Tanto é que ontem no Flow, né, teve um podcast, o próprio apresentador do Flow, que é um podcast conhecidíssimo, questionou ele, mas nos anos 90 você foi a favor da urna eletrônica? Ele falou, é verdade. Ele foi a favor. Então tem que parar com essa história. Né? Chega, né? Chega. Comece a falar dos pontos positivos, a deflação. E não pode falar também, até porque o atual presidente, o Jair Bolsonaro, foi eleito com urna eletrônica. Exatamente, desde os anos 90. Ele é meio que uma cortina de fumaça. Na política existe essa situação, né? Quando você tem alguma crise, você inventa outra você tem que dar um osso para a oposição roer, né? Aquela história. Dá um osso para a oposição e fica roendo aquele osso 5 anos. Né? Mas um ossinho lá que acaba é uma técnica política, né? Acaba não fazendo com que a oposição entre em outros assuntos, né? E o governo Bolsonaro usa muito dessa tática, mas agora nós temos vários pontos positivos a se destacarem, né? Tem aí um combustível reduzindo, uma deflação, um auxílio emergencial. Eu acho que o grande caminho é falar dessas questões e esquecer os mas, né? Porque eu achei engraçado esses dias, não sei se você viu na Jovem Pan, o né? Emílio Zurita, né? Ele estava lendo as notícias dadas pela mídia, se não me engano era nesse vídeo aparecia, acho que por parte da Globo, né? Tem o UOL, né? Que o UOL é da Folha, né? Tem o UOL, tem a Globo, tem um jornal lá de Brasília, tem vários outros lá, e Estadão, e sempre o mas, né? Ó, você veja, caiu para 9%, diz lá, por exemplo, desemprego cai para 9%, mas continua alta. Brasil é um país reconhecido pela inovação, mas não pelos seus méritos. PIB vai chegar a 2% esse ano, mas e ano que vem? Aí não tem solução. Então é difícil, é complicado. Olha aqui, eu tenho aqui só por curiosidade os nomes dos candidatos a governador do Paraná. Roberto Requião, muito conhecido, formado pela Federação Brasil da Esperança, Partido dos Trabalhadores, que é o PT, Partido Verde, Partido Comunista do Brasil. Então, o Roberto Requião. O vice do Requião é o Jorge Samek, ex-presidente da Itaipu e muito ligado ao PT. Tem também o Johnny Correia, é o presidente estadual do Partido Democracia Cristã, e foi confirmado na disputa ao governo do Paraná no dia 23 de julho em convenção partidária realizada em Curitiba. O partido não divulgou quem que é o vice. Vive Mota, do PCB. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, confirmou no dia 29 de julho a cientista social e professora Vive Mota, de 30 anos, como candidata ao governo do Paraná. Vive Mota nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, seu estado natal, e se formou em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso. No Paraná, ela foi professora socióloga na rede estadual de ensino. O agente social, o Diego Valdez, de 34 anos, é o candidato a vice-governador. Diego Valdez tem 34 anos e é natural de Foz do Iguaçu. Também como agente educacional 2 na rede estadual da educação básica do Paraná. Ratinho Júnior.
O Partido Social Democrático confirmou a candidatura de Ratinho Júnior ao governo do Paraná. Ele é atual governador e esta é a primeira vez que Carlos Massa Ratinho Júnior tenta a reeleição para o cargo. Em convenção partidária estadual realizada no dia 30 de julho, o candidato afirmou que pretende continuar com projetos da atual gestão e ampliar programas sociais. O Ratinho nasceu em Jandaia do Sul, no norte central do Paraná, e ele tem 41 anos. E o vice-governador, o candidato a vice, já é vice-governador, então seria candidato à reeleição, o Darcy Piana. Outro que é candidato é o Ricardo Gomide, do PDT. O Partido Democrático Trabalhista confirmou em convenção partidária estadual, no dia 30 de julho, o nome de Ricardo Gomide como candidato ao governo do Paraná. Ricardo Gomide tem 52 anos, é advogado e já foi vereador em Curitiba, deputado estadual e assumiu a Secretaria Nacional de Futebol no Ministério do Esporte, no governo da Dilma Rousseff. Ele também foi gestor da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Gomide nasceu em Ibaiti. A Ângela Machado, do PSOL. A Federação PSOL e Rede confirmou Ângela Machado como candidata ao governo do Paraná no dia 30 de julho, em convenção partidária. Ângela Machado é professora do ensino médio, tem 45 anos e é natural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A Ângela ficou conhecida após aparecer em uma foto em meio à manifestação de professores, lá no dia 29 de abril de 2015, em Curitiba, contra as mudanças na Previdência Estadual em votação na Assembleia. O Sérgio Sérgio Nakatani, da Rede, foi oficializado como candidato a vice-governador. Solange Bueno. O Partido da Mobilização Nacional confirmou a candidatura de Solange Ferreira Bueno ao governo do Paraná em convenção realizada no dia 30 de julho. Natural de Maringá, Solange Ferreira Bueno viveu a maior parte de sua vida em Cascavel, na região oeste, e mora em Curitiba há 11 anos, onde atua como professora de música. No dia 5 de agosto, o partido confirmou quem será o candidato a vice do PMN, o advogado Sargento Osni Minotto. O PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, confirmou o nome do professor Ivan como candidato a governador no dia 30 de julho. Além dele, foi anunciado também o nome do candidato a vice-governador, o Fio Natal. Professor Ivan já foi candidato ao governo em 2018, natural de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Ivan Ramos Bernardo tem 53 anos e é professor do ensino médio. Já o candidato a vice-governador, Fio Natal, é jornalista e biólogo. Aí tem o Adriano Teixeira. O Partido da Causa Operária confirmou a candidatura de Adriano Teixeira ao governo do Paraná no dia 31 de julho. Ele tem 35 anos, é natural de Paranavaí. Esta é a segunda eleição de Adriano como candidato, já que em 2020 ele concorreu ao cargo de vereador em Paranavaí. Você disse que só tinha um? Não, tem mais. Só gente boa. Verdade, aumenta a discussão. Eu vi até na Band o primeiro debate, né? E é interessante, né? Você está falando aqui dos governadores, tem do Senado. O do Senado, você está falando do Álvaro Dias. Olha só, hein? O Guto Silva, que era o candidato progressistas, foi convidado pelo Ratinho para ser o coordenador de campanha do Ratinho. Então hoje nós temos os três fortes, o Álvaro,
o Moro e o Paulo Martins, que é o candidato do Ratinho e do Bolsonaro. E temos da região Aline Sleutz, que está no próximo, mas veja aquilo como é complicado as questões partidárias. A Aline é a mais bolsonarista de todas e está num partido que acaba de anunciar o apoio ao Lula, que é o próximo, que vai deixar de ter um candidato a governo, e aliás a presidente, e parece que vai enfileirar aí o apoio ao Lula. Então veja como não é fácil você estar num partido que pode mudar a qualquer momento a sua posição, né? Mas eu vou te falar uma coisa, é uma situação complicadíssima nesse caso, para a Aline. E também porque assim, né, o que vai acontecer? A Aline, ela vai ser candidata a Senado, mesmo com todas essas questões, né? Tem essa coragem, essa iniciativa, mas o que o governo federal e estadual quer é uma polarização contra o Moro. O Álvaro Dias entrou no meio aí, né? Mas eles querem uma polarização entre Paulo Martins e versus Moro. E é interessante, né? Você veja se existe uma história boa para se contar, é como o Moro conseguiu do céu vir para o inferno, né? Esses dias ele estava andando numa feirinha de Curitiba, até um tempo atrás ele ia nos teatros, ele era ovacionado de pé pelos curitibanos, né? Hoje ele foi numa feirinha, ele foi vaiado pelos curitibanos, dizendo vai para São Paulo, né? Porque ele queria ser candidato em São Paulo. Então você veja como é complicada a questão política, como o vento muda em poucos meses, em poucas semanas até, né? E o Álvaro era o padrinho do Moro. Agora o Moro disputa com o Álvaro uma única cadeira para Senado. Então vai haver assim, né, uma disputa entre o Moro. O Álvaro vai ser nos próximos meses, aí, com as próximas semanas, com certeza vai se analisar se ele continua lá com seus 30%, ou vai cair. E se o Paulo Martins sobe? Se o Paulo Martins subir e pegar um rabo de foguete aí, subir com apoio de Bolsonaro, de Ratinho, ele tem uma grande chance de polarizar com o Moro e ganhar. Se não, ele tem a Aline por fora, que é bolsonarista. De repente tem uns bolsonaristas, não vou no Paulo, não conheço o Paulo, mas a Aline foi uma boa deputada também, e vou com a Aline. E a Aline pode subir. Então a Aline pode também surpreender. Eu acho que até o final de agosto, metade de setembro, na verdade, nós já vamos ter aí um panorama bem mais interessante. E uma outra, queria fazer um breve comentário sobre o patrimônio dos presidentes, né, dos candidatos a presidente. Você tem o Lula, que falou de 7 milhões, o Alckmin 1 milhão, mas eu achei bem interessante que tem um de 20 e poucos milhões de reais, 24 milhões, que é o Felipe Dávila do Novo, e tem o Léo Péricles, da UP, com 197. Quem que declara 197 reais de patrimônio? Eu não entendi. Nem 197 reais de patrimônio. Quer dizer, como é que ele vive? Como é que ele, ou então ele não declara? Então são questões bem interessantes para se analisar desde já a conduta de cada candidato. Muito bem. Agora, 117 reais? Não, mais, 197. 197 Dá para abastecer reais? um tanque do Uno. Mas, e a justiça aceita isso? Pois é. É meio estranho. A calça, né, que ele veste é mais. Custa mais. Né? Talvez não precisa declarar a calça, né? Então é bem interessante essa questão aí, é curiosa, né? Muito bem. E nessa época de política tem algumas coisas acontecem de uma forma muito rápida o caso, por exemplo, voltando aqui ao nossa Ponta Grossa, o Capitão Saulo é candidato? O Capitão Saulo está de licença, né? Ele está de licença 60 dias para poder cuidar da saúde da sua esposa. Então, a princípio, ele teve essa licença liberada pelos vereadores com 17 votos para poder cuidar da saúde. E o Mila hoje é o prefeito. Se o Saulo sair fazer campanha, aí eu não sei, né, se a licença que ele recebeu é extinta ou não, né, ou fica apenas, né, por isso, mas eu acredito que essa jogada da Câmara
ela foi uma jogada a pedido, né? A pedido de alguém que não gostaria de disputar. Fechou a porta de mais um candidato a federal para que se tenha mais votos aqui. Foi isso que aconteceu. Agora depende do Saulo. Nas próximas semanas a gente vai saber se ele continua candidato ou não, né? Mas aqui. A deputado federal. Muito bem. Quem são os vereadores que são candidatos hoje? Se não me engano, é o Polaco para... Tudo para estadual. Não, o Polaco acho que é para federal. Aí tem o... que foi um dos mais votados, ele era do PSB, puxa vida, ele é aliado do Aliel, o Stocco, né? Então eu acho que é o Stocco e o Polaco, e o Dr. Zeca. Dr. Zeca. Mas o Zeca é estadual também. O Zeca é estadual, o Stocco estadual, eu só tenho dúvida se o Rudolf Polaco é federal ou estadual. Dos candidatos a vereador que eu me recordo são esses 3 aí. E que são vereadores atualmente. São vereadores atualmente, né? O Stocco está saindo a estadual a pedido do Aliel, por conta do Joselito sair federal e segundo o Aliel ter rompido, né, a palavra, porque o Joselito conseguiu o apoio do Aliel para apoiar a Mabel, segundo o Aliel, com a justificativa de que o Joselito não seria candidato e iria apoiar o Aliel para federal. O Joselito saiu candidato, o Aliel colocou o Stocco para dar uma atrapalhada na Mabel. É isso. Mas também o Marcílio Luiz Almeida Rocha, você que está procurando aí, você já conseguiu descobrir quem que são os candidatos à Assembleia Legislativa agora, em 2022, que são aqueles que orbitam aqui em Ponta Grossa? Não tenho essa informação, Márcio. Tá meio escondido isso, Márcio. O que acontece? O Rudolf não é vereador. O Eduardo tá lembrando aqui, é verdade. O Rudolf é candidato, mas não é. Ele era vereador, não é vereador hoje. Não é mais vereador. Obrigado, Eduardo. O Eduardo que é. O Eduardo sabe, hein, Eduardo? Sabe quem são os candidatos à Assembleia Legislativa aqui na cidade? Que vai ter muito candidato. Candidato tem bastante. E está aguardando a justiça oficializar, né? Tem esse detalhe. Júlio Killer é candidato também. É vereador e é candidato a estadual. Muito bem.